Olá, gente boa! Nesse novo vídeo, eu vou novamente comentar ele em partes, no intuito de demonstrar para vocês o como que a despreocupação e o comodismo das pessoas em não pesquisar e não analisar as informações que elas recebem, colocam elas num lugar perigoso de altíssima sugestionabilidade e alarmismos, que só servem para gerar confusões e enganos desnecessariamente. Vamos lá! O que está acontecendo agora em Roma não é apenas a vida ou a morte de um papa. Tem algo muito mais profundo acontecendo ali. Eu tô com páginas e páginas de um relatório. Estava estudando aqui sobre esse caso. O Papa Francisco está prestes a abrir caminho para a consumação de uma profecia. De acordo com fontes, eles já estão à espera daquele que será o último antes do retorno de Cristo, o oitavo rei. Se isso ocorrer conforme fontes internas estão afirmando, o mundo vai avançar exponencialmente a agenda do fim dos tempos. Tem algo bíblico acontecendo aqui, hein? Vamos lá, minha gente. Essa é a primeira parte que eu quero comentar, onde ele diz: eu estou com páginas e páginas de um relatório aqui. Que relatório é esse? Por que ele não dá nome? Por que ele não especifica? Sabe por quê? Porque possivelmente o relatório que está com ele lá são aqueles mesmos que deram fundamento para o Dan Brown escrever o Código da Vinci, sabe? São partes e elementos completamente desconexos em cima do qual ele construiu uma verdadeira teoria da conspiração que dialoga com o medo, a insegurança e as sensações de muitas pessoas, porque relatórios não existem nenhum, minha gente. E a grande questão é essa também, tal agenda dos fins dos tempos que ele menciona aí, e que tem rendido uma imensa visibilidade e milhares de seguidores e de likes para uma série de aproveitadores da sugestionabilidade e da religiosidade cega de muita gente. Mas agora, olha o texto da Bíblia que o sujeito usa para fundamentar toda essa teoria mirabolante. Vamos lá. O que está relacionado com isso é a palavra que Deus deixou em Apocalipse 17. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Se a gente fizer uma rápida pesquisa, descobrimos que Roma foi fundada sobre 7 colinas, 7 montes. As 7 cabeças são 7 reis, os 7 papas. A mulher significa igreja, no caso aqui, a Igreja Católica. Aí vão ocorrendo essas associações tão apelativas. Roma foi sim fundada sobre 7 colinas, é verdade. Mas olha que curioso, o Vaticano, que é o local em referência aqui no vídeo dele, o Vaticano em si ele está localizado acima de apenas um único monte. Tá aí, você pode colocar um Google aí que você vê com facilidade. Outro ponto é a associação super apelativa e forçada que ele faz, dizendo que os 7 reis, que esse capítulo 17 de Apocalipse menciona, são os 7 papas. Da onde se tira isso? Meu Deus, não é isso. Sendo a linguagem do Apocalipse, de fato, uma linguagem simbólica, os reis ali mencionados são indicativos de poder político e não do religioso. E a mulher ali ilustrada é o próprio texto do capítulo 17 que delimita o seu significado possível. Ou seja, aponta a mulher como se tratando de Babilônia, uma cidade, e não uma instituição ou uma igreja. E isso produz implicações interpretativas completamente diferentes das distorções e forçações que estão sendo feitas aí sobre esse texto. Mas vamos lá, as forçações ainda continuam. Vamos ver aqui o próximo vídeo dele, a próxima parte desse vídeo. Ainda nessa passagem, diz que 5 reis, ou seja, 5 papas já caíram. Um existe e o outro ainda não veio. Mas quando vier, convém que dure pouco tempo. Olha isso, existiram 266 papas até hoje. Entretanto, só é contado a partir da criação do Estado do Vaticano, que foi em 1929. Veja aqui o estabelecimento arbitrário de uma linha divisória da história, e que para o sujeito aí é o que supostamente dá sentido para tudo, ou seja, houveram, de fato, 266 papas, desde o início da Igreja Católica como uma instituição até o presente momento, até o Papa Francisco. Mas por uma razão assim, absolutamente mágica e desconhecida, a profecia só pode ser contada a partir do momento em que o Vaticano se tornou um Estado em 1929. E por que isso, meu Deus? Por que esse dado arbitrário tem que... Isso está sugerido lá em Apocalipse 17 também? É claro que não. Trata-se apenas de mais uma interpretação arbitrária para produzir um colorido mais vivo e convincente para a profecia dele, sabe? Mas vamos lá, ainda virão mais manipulações e forçações para deixar a coisa ainda mais convincente, sobretudo para aqueles que não costumam pesquisar e analisar as informações que recebem. Vamos lá então para o próximo parte desse vídeo. Os quais subiram apenas 7 papas dali até hoje. Os 5 que caíram foram Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI e João Paulo I. Veja que aqui já começa a confusão.
para além de todas que já estão aí, só para fabricar uma nova previsão, ele apontou aí no vídeo o Papa Pio XII como sendo que estava em 1929, mas em 1929, o ano, né, do estabelecimento do Vaticano como um Estado, o Papa era o Pio XI. Pio XII assumiu apenas em 1939 e o Papa João XXIII apenas em 1958. Ou seja, desde que o Vaticano se tornou um Estado em 1929, e que para o sujeito aí é uma linha arbitrária que divide a história, por alguma razão que a gente desconhece, o Papa Francisco já é o 8º Papa. Depois do Papa Francisco será o 9º, ou seja, já não cabe aí na profecia de Apocalipse 17, que é o Pio, desde de 1929 para cá, é Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, ou seja, 8 papas já. Agora vai ser o 9º. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. De acordo com a profecia, um ainda existe, o 6º, que é o João Paulo II, pois o corpo dele ainda está incorrupto lá no Vaticano. O 7º diz que quando viesse convém que durasse pouco tempo. Esse foi o Papa Bento XVI. Ele foi o 7º Papa e governou apenas 8 anos. Ele renunciou rapidamente e no seu lugar se levantou o Papa Francisco, tomando a 7ª e penúltima cabeça. Isso significa que Francisco é a cabeça que precede o 8º rei. De acordo com a profecia, o 8º rei surge após a queda dos 7, e o seu destino é a perdição, pois é ele que vem ao encontro do anticristo. Veja a forçação toda, como já dissemos aqui no trecho anterior, o Papa Francisco não foi o 7º Papa, mas sim o 8º Papa, desde que o Vaticano se tornou Estado. Ponto. Segundo, o tal 6º rei, mencionado no capítulo 17 do Apocalipse, de quem se diz que ainda existe, o rapaz aí do vídeo relaciona ele ao Papa João Paulo II, e pelo simples fato do corpo desse Papa ter sido embalsamado e estar preservado lá no Vaticano. Minha gente, faz algum sentido para vocês o cara pegar um defunto com um corpo embalsamado e dizer que é ele o 6º rei que ainda existe e ainda está dizendo que é isso que o Apocalipse está dizendo? Meus amigos, pelo amor de Deus, como é que uma coisa dessa faz sentido para vocês? Se isso é válido com relação ao corpo de João Paulo II, o que então dizer dos corpos dos papas João Paulo I, Paulo VI e do Papa João XXIII, que são papas, que foram papas aí, ó, depois de 1929 e que também estão embalsamados e, portanto, incorruptos lá no Vaticano? O deles não conta? Por que só João Paulo II conta? É ou não é muita apelação e forçação, minha gente? Mas ele finalmente termina. Meus irmãos, o sucessor de Francisco não será escolhido ao acaso. Já está sendo totalmente planejado pela elite. Esse que vem agora é o falso profeta. A Bíblia profetizou isso. Grande avanço na escatologia irá ocorrer muito provavelmente agora, nos próximos dias. A mentalidade religiosa, ela vive criando inimigos do lado de fora do seu próprio núcleo. Esse tipo de teoria, ele ganha terreno imenso em meio aos evangélicos. Sim, e eles ficam criando teorias da conspiração com relação ao papado da Igreja Católica e associam a instituição religiosa como se fosse ela que fosse o alvo da profecia de Apocalipse 17. Mas como eu disse aqui no curso do vídeo, ali em Apocalipse 17 faz-se menção do poder político. Fala-se de reis e fala-se de cidade. E aqui no meu país, no meu Brasil, eu tenho religiosos evangélicos numa bancada de deputados evangélicos lá no plenário, querendo associar o poder político com o poder religioso. Inclusive, nas últimas eleições, muitos religiosos estavam querendo enaltecer um Messias para governar esse país. Sim, fazendo orações para pneu, fazendo invocação de alienígena, e eles acham que isso daí é que seria salvação para o nosso país. Mas o anticristo, para eles, vai sair lá do Vaticano. Conseguem perceber o nível de alienação? Onde eles veem chifre em cabeça de cavalo e cabelo em casca de ovo, vendo o inimigo em teorias completamente distorcidas e alarmistas aonde não existe, enquanto aonde o bicho realmente pega é justamente onde eles veem potencial de livramento e salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Paz e luz, meus amigos e amigas.